Deixa eu pôr para gravar aqui que eu estava esquecendo. O tronco ainda vai realizar uma função de controle. Ele ainda vai ser responsável por algumas coisas. E nós terminamos justamente conversando sobre isso, né? A questão da pressão arterial, então aquele hormôniozinho lá, o ADH, que é produzido bem aqui, ó, nessas duas bolinhas que são o meu hipotálamo e minha hipófise. O ADH vai ser produzido aqui, mas a ordem do ADH parte do meu tronco encefálico. A frequência cardíaca, ou seja, os meus batimentos, se eu ficar mais ofegante, menos ofegante, e a respiração, também vão receber ordens desta região aqui. Tá? Não só o cérebro vai produzir impulsos. Ele produz uma boa parte? Produz uma boa parte. Produz, vamos dizer, a grande maioria? Produz. Mas o cerebelo também vai ter função importante, como a gente falou na questão do equilíbrio e da coordenação motora. E o tronco encefálico fica a cargo de quê? Da pressão arterial, da quantidade de plasma do sangue, da frequência cardíaca, né, se meu coração vai bater mais ou menos, e da minha respiração. E aí a gente precisa entender também, levar essa conversa para um nível um pouquinho diferente, que é a questão do seguinte, eu até cheguei a comentar ontem à noite, eu não lembro se a Lauren estava nessa parte, da questão de tipo, pô, mano, faz muito sentido isso daqui acontecer no tronco encefálico. Faz um baita de um sentido isso acontecer nesta região daqui. Dos controles desses meus processos serem nesta região do encéfalo. Faz todo o sentido do mundo. Por quê? Vocês viram aqui, ó, pressão arterial. Tá, pressão arterial é a quantidade de plasma no meu sangue. Beleza, frequência cardíaca, o jeito que o meu coração fica batendo ou não. Respiração, troca de gases. Tudo isso a gente pode achar que não tem absolutamente nada a ver com a região encefálica, mas tem. Por quê? Ontem eu cheguei a comentar com vocês, nós até falamos com relação às meninges, que essa minha região do encéfalo ela é altamente vascularizada. Tem muito vaso sanguíneo. Então, se tem muito vaso sanguíneo, chega muito sangue nessa região daqui. E precisa chegar. Porque eu preciso que exista uma produção de energia muito grande na região encefálica, para justamente eu conseguir criar esses impulsos nervosos. Então, o controle dessas coisas não se dá ao acaso. E os cachorros estão latindo aqui para cá. O controle dessas coisas aqui, ela não dá por acaso. Vejam só, se aqui precisa de sangue para caramba, se o meu cérebro, se a minha região encefálica precisa de muito sangue, óbvio que é ele que vai controlar a pressão arterial. Porque se a minha pressão arterial está muito baixa, quer dizer que o quê? O meu coração não está dando força para o sangue. Se o meu coração não está dando força para o sangue, ou seja, se está dando pouca força, vai ser mais difícil para o sangue chegar nessa região. Então, peraí, eu preciso ter um meio de controlar isso. Eu preciso ter um meio de controlar essa pressão para que sempre o sangue chegue de um jeito bacana no meu cérebro. A frequência cardíaca e a respiração é a mesma coisa. Lá na aula de respiração, a gente falou da respiração involuntária, controlada pelo tronco encefálico. Por quê? Fica sem respirar. Vai chegar um momento que você não vai ter escolha e vai fazer o processo. Você vai inspirar e expirar. Mesmo sem você querer? Sim, porque você recebeu uma ordem dessa parte. E aí vamos entender o porquê. Quando você fica sem respirar, para de entrar oxigênio no seu corpo. Ok, se para de entrar oxigênio no seu corpo, vai ficar em excesso a concentração de CO2. O gás carbônico vai ficar em excesso e o sangue vai ficando ácido. O sangue ficando ácido, peraí, vai estar chegando o sangue ácido onde? Nessa região daqui. Então, quando o tronco encefálico percebe que o sangue que está chegando no encéfalo está muito ácido, ele joga a ordem para você. Respira. Então, aquele controle involuntário é por causa disso. Então, nesse ponto, a gente começa a amarrar um pouquinho as coisas. A gente começa a entender como que esse controle vai funcionar. Não é por acaso que
o controle de tudo isso está nessa região. Todos esses meus pontos têm a ver com o quê? Com o sangue. O sangue precisa chegar muito e o melhor possível aqui. Se precisa chegar muito e o melhor possível aqui, a minha região encefálica criou meios de controlar isso. Criou meios de controlar o sangue que vai chegar nesse ponto. Se ele tiver muito ácido, o meu tronco vai mandar uma informação. Respira, porque o sangue que está chegando no cérebro não está bacana. Se a minha pressão estiver muito baixa, ele vai lá, vai produzir o ADH. Esse ADH vai chegar no meu rim e vai falar, ó, dá uma segurada lá na urina, porque o coração não está mandando sangue com força o suficiente para a região daqui. Então, vejam como tudo é amarrado, como tudo faz sentido, como algumas informações que parece que nós tiramos do bolso em outras aulas, como agora, vendo o sistema nervoso, como tudo vai estar se encaixando de uma maneira bacana. Beleza? Bom, partindo do tronco encefálico, agora nós vamos entrar nessa regiãozinha aqui em amarela, que é a região da medula espinhal. Tá? A região da medula, o que nós precisamos entender? No caso, a minha medula, ela seria esse negocinho aqui em amarelo, tá? A minha medula espinhal, muita gente confunde a medula espinhal com a coluna vertebral, tá? Com a minha vértebra. Toma cuidado, tá? As duas estruturas, elas meio que estão no mesmo espaço e óbvio que elas precisariam estar no mesmo espaço porque uma vai proteger a outra. Lembra aquela história de que eu preciso proteger o meu sistema nervoso central, porque caso aconteça alguma lesão, eu não vou ter recuperação. Então, ao redor da minha medula espinhal é onde começa a ficar a minha coluna vertebral. Os ossos da minha coluna vertebral, para quê? Para proteger os neurônios que estão na medula. Tá? Para eu ter uma proteção mecânica. Daqui a algumas aulas, daqui a algumas boas aulas, nós vamos falar de embriologia, antes de entrar na parte da zoologia. E aí, na embriologia, a gente vai ver a formação da vértebra, né? Nós somos cordados, nós somos vertebrados, e a vértebra, ela surge para envolver uma estrutura que chama tubo neural. Esse tubo neural é o que vai se diferenciar no meu sistema nervoso. Então, vejam como as coisas são, né? Aqui vai ser o primórdio do meu sistema nervoso que vai ser envolvido pela minha vértebra. Para que serve a medula? Simples, condução de impulso. A primeira coisa que a gente tem que sempre ter na cabeça, a medula espinhal, a principal função dela, a função dela em 99% das situações, é simplesmente servir como rota. A medula espinhal, ela vai servir como caminho para o impulso. Então, os impulsos do corpo que vão chegar no encéfalo precisam passar pela medula e subir. Os impulsos que o meu cérebro, que o meu cerebelo e que o meu tronco geraram e precisam chegar no corpo, eles vão ter que descer. Tá? Porque até o momento, esses nossos impulsos, eles estavam regionalizados. A minha produção de impulso se dava no encéfalo. Tranquilo. Só que nós acabamos de ver que, por exemplo, o tronco, ele vai controlar o quê? Pô, ele vai controlar coisa do rim, ele vai controlar coisa do pulmão, ele vai controlar coisa do coração. Para esse impulso do tronco chegar até essas regiões, ele precisa de um caminho, ele precisa de uma rota, e a medula vai ser essa rota, tá? Nós vamos ver que a partir da medula é onde vão sair as ramificações do sistema periférico. Tá? O sistema nervoso periférico nada mais vai ser do que várias ramificações a partir da medula espinhal. Tá? E a medula espinhal vai estar dentro da minha coluna vertebral. Coloquei aqui uma foto dos dois, mais a título de curiosidade, para falar um pouquinho das divisões, né? Tá? Que aqui o desenho chamou de intumescências, mas são as divisões da minha medula. Quem tem problema de quem tem problema de coluna, volta e meia vai lá no médico e ele vira para você e fala, você está com um problema entre a C4 e a L8. Ou quando você tem uma hérnia de disco, o médico vai lá e fala, viu, você está com uma hérnia de disco na região
5. E aí você vira e fala, mas bicho do céu, o que esse maluco tá falando? Ele tá falando das divisões da minha coluna vertebral. E nós podemos levar essa divisão da coluna para a região da medula. É bem raro isso ser dito, é bem raro, mas pode acontecer. Então, por exemplo, a região C da minha medula e da minha coluna vão ser as primeiras regiões que nós vamos ter. C de quê? Cervical. Tá? Então, sempre que alguém falar para você uma vértebra C alguma coisa, por exemplo, a C3. A C3 vai ser o terceiro anelzinho da parte cervical da sua coluna. Cervical por quê? Porque é aqui na região do pescoço. Passando da parte cervical, você vai entrar nas vértebras que o pessoal chama de T. As vértebras que o pessoal chama de T porque, depois do pescoço, você entra aqui na sua região do tórax. Então, as vértebras T são as vértebras torácicas. Depois das vértebras torácicas, você sai aqui um pouquinho da região do seu tórax, você vem aqui embaixo, você entra na região da lombar. Então, nós vamos ter as vértebras L. As vértebras L vão ser o finalzinho das suas costas. E depois das vértebras L, lá no final de tudo, a gente vai ter as vértebras S, que são as vértebras sacrais. Então, quando o médico vira e fala para você que você está com um problema e dá a letra e o número, é mais para você se situar. Então, eu tenho uma inflamação na vértebra T7. Quer dizer que é o 7º anelzinho da região torácica da minha coluna. Ok? Bom, então daqui, o que nós precisamos saber para o vestibular? Na medula espinhal, o impulso vai passar. Tá? O impulso que foi criado aqui em cima vai descer para o corpo. O impulso que eu peguei no corpo vai subir para ser interpretado no encéfalo. Sempre. Quase sempre. Quase sempre porque vai existir uma situação onde a medula vai gerar impulso. Só que essa situação é específica ao extremo, que é o que nós chamamos de ato reflexo. Eu até coloquei aqui, é uma resposta automática. E o que Nossa, é um gente, reflexo? desculpa, eu tava colocando água na garrafa e eu nem vi que o microfone estava aberto. Ah, não, imagina. Tranquilo. O que é o reflexo? O reflexo é algo que, na nossa língua, a gente usa para associar a falta de pensamento. O ato reflexo vai ser quando a medula responde pelo corpo. A medula responde pelo encéfalo. Então, você vai receber um estímulo. Esse estímulo, dependendo da intensidade desse estímulo, na hora que ele chegar, na hora que ele incidir na sua região medular, o que vai acontecer? A própria medula vai gerar a resposta. Esse estímulo que chegou aqui, ele não vai subir até o encéfalo para ser processado e para gerar a resposta. Essa resposta já vai se dar na região onde ele incidir na minha medula. E, geralmente, esse ato reflexo, ele é uma resposta muito simples, tá? Não é uma resposta elaborada demais. É uma resposta de, basicamente, antagonismo ao estímulo. Onde a gente vê ato reflexo? A gente vê ato reflexo quando, por exemplo, nós estamos comendo e você encosta na panela. Na hora que está comendo e você encosta na panela, você encosta e já meio que tira a mão. Aquilo foi um ato reflexo. Você recebeu um estímulo na região do seu dedo muito forte, que é o quê? Uma temperatura elevada. Então, beleza. Na hora que esse estímulo percorreu todos os seus neurônios e chegou na sua medula, o que ela percebeu? Ela falou, esse estímulo ele é demasiadamente forte. Se eu esperar ir para o meu cérebro, para o cérebro responder e falar para eu tirar o dedo, pode ser que eu prejudique mais a minha pele. Então, na hora que esse estímulo chegou na medula, a própria medula já faz o quê? Ela já força, ela já promove o estímulo para você tirar o dedo de lá. Quando você está de boa andando na rua
Ou você está em casa, ou você está despreparado, você está desprevenido, e aí do nada você escuta um estouro, um barulhão. O que você faz? Você faz assim, né? Você vai sempre contra o barulho. Por quê? O seu ouvido recebeu um estímulo, o som é uma energia, assim como o calor da panela. Então, chegou uma energia muito grande na sua região do ouvido. Esse estímulo, essa energia, foi passada pelo seu corpo na forma de eletricidade. Na hora que chegou na medula, a minha medula falou: o estímulo desse som foi muito alto. Se eu deixar para ir até o meu cérebro, para o meu cérebro mandar você se afastar do som, pode ser que eu tenha um prejuízo auditivo. Então, na hora que você escuta, a sua medula já faz a resposta de você se afastar do som. Da mesma forma que a medula que faz a resposta de você tirar o dedo quando você encosta em alguma coisa muito quente. Tá? Então, na grande maioria das vezes, a medula funfa como meio de passagem. Se o estímulo for demasiadamente grande, ela gera uma resposta. Tá? Ela gera a resposta através do ato reflexo e aí ela manda a ordem. Mas é muito raro disso acontecer. Tá? Vocês vejam. São situações não tão corriqueiras assim. Ok? Bom, agora a gente vai entrar no sistema periférico. Tá? No sistema nervoso periférico ou no SNP. O que é o sistema nervoso periférico? Ele vai ser ramificações do sistema central. Justamente por aquela conversa que a gente falou ontem. Tá? Por que eu vou ramificar o meu sistema nervoso central? Justamente para ele conseguir abranger uma área maior. Tá? Para ele conseguir abranger uma área, a superfície total do meu corpo. Para eu não ter somente o centro dos meus estímulos no encéfalo e na medula. Porque senão, todos os estímulos que eu recebo, eles precisariam ser transmitidos de célula a célula até chegar na região da medula. E todo o estímulo produzido no cérebro, ele precisaria sair de célula a célula até chegar no local onde ele deveria agir. Então, o meu tronco encefálico, mandando a informação para o rim de que você precisa parar de produzir urina, ele teria que sair dessa região aqui do meu pescoço e de célula a célula, tecido a tecido, aquela correntezinha elétrica, até chegar no meu rim. Ia demorar muito mais. Então, o que aconteceu? Esse sistema nervoso central, ele começou a criar ramos, começou a criar ramificaçõezinhas, começou a ir se esticando para chegar em todas as regiões do corpo. Tá? E daí surgiu o sistema periférico. É meio que difícil, e se a gente fosse ser muito chato, muito rigoroso, seria até meio impreciso eu falar sistema nervoso periférico. Porque o sistema parte do princípio de que é um acúmulo de órgãos e não tem órgão. Meu sistema nervoso periférico não vai ter órgão nenhum. O meu sistema nervoso periférico ele vai ser um acúmulo de regiões neuronais. Mas nada próximo a como é o meu encéfalo, tá? O meu cérebro. Eu não vou ter um cérebro do sistema nervoso periférico. Eu não vou ter um cerebelo no sistema nervoso periférico. Eu não vou ter uma medula. Então, tratar até como um sistema beira tá errado. Mas pela questão da didática, né, a gente releva isso. Tá? Então, vamos tratar aqui a parte periférica também como um sistema, né, uma subdivisão do meu sistema nervoso. Tá? Aquelas ramificaçõezinhas que vão partir quase todas da minha medula em direção a toda a extensão do meu corpo. Tá? Aqui nós vamos ter o quê? Neurônios. Basicamente, o sistema nervoso periférico ele vai ser composto por neurônios. E aquelas células acessórias? Então, as células acessórias não vão estar tão presentes assim. As células acessórias elas ficam mais concentradas na região encefálica. No sistema periférico, nós vamos ter bastante o quê? Corpo celular, ou seja, cabeça de neurônio e cauda de neurônio. Tá? Nós vamos ter bastante cabeça de neurônio para quê? Para pegar esses estímulos.
É o corpo celular do neurônio que interpreta o estímulo. A gente vai ver isso na aula de sinapse. E cauda de neurônio para quê? Para que esse estímulo consiga passar. Então, o meu sistema periférico, ele vai ser composto por neurônios que vão estar agrupados de duas formas. Ou vai ser uma parte de inervação, ou vai ser uma parte ganglionar. Qual que é a diferença dos dois? A diferença dos dois é o que eu vou aglomerar. Tá? Qual parte do neurônio eu vou estar aglomerando naquela região? Se for uma região de nervo, uma região de nervuras, é porque eu vou aglomerar axônios, ou seja, a cauda do neurônio. Tá? Eu vou aglomerar as caudinhas do neurônio. Se for uma região de gânglio, é porque eu vou estar aglomerando corpos celulares, ou seja, eu vou estar aglomerando a cabecinha do neurônio. Um gânglio é uma região hipersensitiva. Tanto que quando a gente começar a ver zoologia, nós vamos ver aqui vários animais, vários representantes do reino animal, eles vão ter um sistema nervoso que nós vamos classificar como ganglionar. Ou seja, eles não têm cérebro, mas todo o pensamento desses indivíduos, todo o controle interno desses indivíduos vai ser porque na região da cabeça eles têm vários neurônios juntinhos. Então o gânglio vai comandar tudo. Se o gânglio comanda tudo, ele só pode ser a aglomeração da região de neurônios responsáveis pela função sensitiva. Tá? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque para o aluno confundir é 2 palitos. Tá? Para o aluno confundir o conjunto do que eu estou falando é muito fácil. Então, sempre que for um nervo, eu vou ter um conjunto de axônios. Sempre que for um gânglio, eu vou ter um conjunto de corpos celulares. Nós temos alguns gânglios que são meio que batata no corpo, né? Por exemplo, bem aqui, ó, bem aqui nessa região do pescoço, nós temos um gânglio. Tanto que existe um problema, né? Um inchaço desse gângliozinho aqui pode dar ruim para nós, não é? Então quer dizer que nessa zona do corpo eu tenho o quê? Eu tenho um acúmulo de corpos celulares de neurônios que vão receber e gerar estímulos para o sistema nervoso periférico. E aí eles vão controlar essa região aqui da minha cabeça e um pouquinho da minha zona torácica. Aqui embaixo, no final da barriga, eu tenho uma outra zona ganglionar do meu corpo, tá? Que vai pegar os estímulos da região baixa, dos meus membros inferiores. Tá? Então nós temos algumas regiões ganglionares que são chaves. Nervura a gente vê na carne. Às vezes você compra uma carne e você fala, nossa, essa carne veio cheia de nervo. É aquela região mais durinha, aquela região que não é tão mole. O que é aquele nervo que tem na carne? É isso. Tá? É a caudinha dos neurônios que faziam parte do tecido daquele boi, daquela vaca, daquele animal que você está comendo. E como não é macio como uma proteína muscular, como não é apetitoso como uma proteína muscular, a gente acaba até tirando, né, na maioria das vezes. Ok? Então, o meu sistema periférico vai ser formado por isso. Tá? Vai ser um sistema formado por nervuras e gânglios. Agora, para a gente entender o sistema nervoso periférico, um ponto é o seguinte. Eu vou ter 2 porções desse meu sistema. Eu vou ter uma porção somática do meu sistema nervoso periférico. Veja, não estou mais no central. Eu estou agora na ramificação. Essa ramificação vai ter uma porção somática que é o quê? Que eu controlo. Então, a parte somática do sistema periférico é a porção de atividades da qual eu tenho total controle. Como assim? Eu tenho controle da geração do impulso. Eu tenho controle da resposta do impulso. Eu tenho controle da atividade que eu vou fazer. Onde que isso se encaixaria? Bicho, eu estou fazendo isso agora na frente de vocês. Pô, se eu quiser mexer o meu braço, eu consigo mexer o meu braço.
Se eu quero mexer o meu corpo, eu consigo mexer o meu corpo. Se eu quero andar, eu consigo andar. Mas peraí, a partir do momento que eu começo a andar, eu paro de andar se eu quiser parar de andar. Eu começo a andar se eu quiser começar a andar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando. Por que eu estou falando? Porque eu tenho controle sobre isso. Então, todas essas ações da qual você tem controle entra na porção somática do seu sistema periférico. Tá? Como, por exemplo, locomoção e fala. Nossa, eu estou morrendo de alergia. A locomoção e a fala. São dois mecanismos controlados única e exclusivamente por mim mesmo. Professor, Tá? Oi. e na questão de quem é tetraplégico, é questão mais da C1, que foi ferida, ou foi o Atlas mesmo? C1, não A é? questão é C1. Ah, tá. Só deixa eu voltar aqui para falar um negocinho aproveitar o gancho do Emanuel. Gente, ó, mesmo eu tendo toda essa proteção da medula, existe a possibilidade de dar ruim. E muitas vezes dá. Se a pessoa sofre um rompimento da medula e da coluna, então, por exemplo, ó, ela teve um acidente muito forte e o que aconteceu? Essa parte do caninho, pá, rompeu. Se rompeu, não é uma coisa que você vira e fala, engessa que volta. Não é assim. O osso pode engessar e ele regenera. Agora, a medula não. Então, quando você rompe a medula, quando você sofre um acidente que você rompe, o que aconteceu? Você cancelou a comunicação. Bicho, ó, por menor que seja, vamos imaginar que, ó, daqui para baixo foi um pouquinho para a esquerda, daqui para cima foi um pouquinho para a direita. O impulso nervoso vai percorrer até onde? Até o local da lesão. Depois, ó, imagina que eu tinha um tubo assim. Esse meu tubo agora está assim, ó. Esse impulso que está indo daqui, na hora que ele chega na região da fratura, ele não vai continuar para cima. E o impulso do meu cérebro, na hora que ele chega na região da fratura, ele não vai continuar para baixo. Então, da lesão para baixo, você perde a função. A pessoa que é paraplégica, a pessoa que não tem o movimento dos membros inferiores. Muito provavelmente ela sofreu uma lesão aqui, ó, daqui para baixo. Principalmente na região L e na região S. Finalzinho da T, a região L e a região S. Então, dali para baixo não passa mais impulso nervoso. A pessoa que é tetraplégica, ela não tem função nenhuma, né? Não tem coordenação sobre nada do corpo. É porque ela machucou o quê? Aqui em cima. E aí, se ela machucar logo no início da medula, você quebra a comunicação do encéfalo com o resto do corpo. Tá? Aí que entra o que você falou, né? Entendi. Tá? Tudo vai depender da área da lesão. E que, no caso, as pessoas que têm leucemia que nascem sem a médula espinhal? Não. Leucemia, o sangue, ele é da medula óssea, não da medula espinhal. Ah, é verdade, medula óssea. Verdade. Dentro dos nossos ossos, principalmente os maiores ossos, que a gente classifica como longo, dentro deles vai ter uma porção de medula que produz as células sanguíneas. A medula espinhal não. Tá? A medula espinhal não serve para isso. Ah, tá, beleza. Beleza? Então, eu vou ter uma parte que eu consigo controlar, uma parte de ações, uma parte de estímulos que estão dentro da minha zona de controle, beleza? E eu vou ser cortado. Tá, eu vou ser cortado, o link é o mesmo. Beleza.